Olha só, na véspera das manifestações convocadas para esta terça-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou uma medida provisória para limitar a remoção de conteúdos das redes sociais. Paulinho, o que muda com essa decisão? Então, primeiro é importante a gente entender que essas medidas provisórias, elas valem aí por 120 dias, né, como se fosse lei, mas depois elas precisam da aprovação do Congresso para se tornar lei em definitivo, né? Essas medidas agora assinadas dão 30 dias de prazo para os provedores de redes sociais se adaptarem, se adequarem às novas regras. Uma das principais adequações é eles criarem aí um canal eletrônico dedicado para aplicação ao direito ao contraditório, ampla defesa e recurso no caso de moderação de conteúdo. Então, vamos ao que diz a MP. Diz o seguinte, que é necessário haver uma justa causa e uma motivação nos casos de cancelamento ou suspensão de funcionalidades de contas ou perfis mantidos pelos usuários de redes sociais. Então, vamos lá. Quais são as possibilidades de justa causa para exclusão, cancelamento e suspensão? Algumas aqui para vocês. Por exemplo, contas criadas com o propósito de assumir ou simular a identidade de terceiros para enganar o público. Ressalvados os direitos ao uso do nome social e a pseudônimo e ao explícito ânimo humorístico ou paródico. Então, aqui, basicamente, contas fake, né? Criação de contas fake. Contas preponderantemente geridas por qualquer programa de computador ou tecnologia para simular ou substituir atividades humanas na distribuição de conteúdo em provedores. Bots, né? Os robôs, também não pode. Contas que ofertem produtos ou serviços que violem patente, marca registrada, direito autoral ou outros direitos de propriedade intelectual. Aqui, falsificação, gente, vender produto falsificado, esse tipo de coisa, ilícitos, aqui também não pode. Aí, no caso da exclusão, suspensão ou bloqueio da divulgação de conteúdo, a MP considera justa a causa de divulgação de alguns temas. Por exemplo, nudez, representações explícitas ou implícitas de ato sexual, prática, apoio, promoção ou incitação de crimes contra a vida, pedofilia, terrorismo, tráfico ou qualquer outra infração penal sujeita à ação penal pública incondicionada. Também apoio, recrutamento, promoção ou ajuda à organização criminosa ou terrorista e seus atos, prática, apoio, promoção ou incitação de atos de ameaça ou violência, inclusive por razões de discriminação ou preconceito de raça, cor, sexo, etnia, religião ou orientação sexual. Então, nesses casos, configura a justa causa e há motivo, então as redes podem excluir. Em outros casos, aí vai ter que ter esse meio eletrônico, a pessoa vai ter essa chance de se defender e de se colocar. Aí a gente tem também essa questão da pessoa que se sente ofendida. Então, a pessoa ou herdeiros e tal pode entrar ali com um pedido, né, para que seja retirado esse conteúdo, também tem essa possibilidade. E a MP veda que os provedores de redes sociais possam adotar a adoção de critérios de moderação ou limitação do alcance da divulgação de conteúdos que impliquem censura de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa. Então, essa MP, né, ou depois o Congresso tem que assinar lá para ser lei, mas 120 dias está valendo como lei isso daqui. Perfeito. O Adriles não gostou, mas ele tá batendo palma. Eu sei que ele gostou. Ele adorou. Antes da gente ouvir o Adriles, o Joel tem o que dizer sobre o tema. Meu Deus. O que o governo Bolsonaro está querendo com esse projeto é basicamente proibir as empresas de redes sociais de regularem o próprio ambiente de convivência, de discussão que elas querem criar para os usuários delas. E vejam, há sim problemas da maneira que as redes aplicam as suas próprias regras. Elas têm que aplicar com mais clareza, com mais isonomia, é bastante razoável pedir isso. Agora, tentar impedir as empresas de se autorregularem é simplesmente ridículo. E prova, além disso, o que eu venho dizendo, que hoje em dia, no Brasil e em alguns outros países também, a extrema-direita é a principal promotora do relativismo. Não existe verdade. Não existem melhores argumentos, não existem fatos. Existem apenas narrativas e é o número de likes, a popularidade de cada narrativa que define qual que é verdadeira, qual que é falsa. Então, se uma empresa de rede social vê que está sendo divulgada informação
bizarramente falsa, por exemplo, às vésperas de uma eleição, que pode impactar o resultado, se estão transmitindo informações mentirosas sobre uma doença que chegou e que está tirando vidas, e estão vendendo um remédio falso, a empresa de redes sociais não pode limitar aquilo? Gente, é porque daí você está assumindo que o seu único critério de verdade é justamente o que pega bem na opinião pública. E é isso que o bolsonarismo quer. Porque é uma militância que está aferrada de tal maneira a um discurso extremista que ele não pode aceitar minimamente uma avaliação razoável e baseada em fatos e argumentos daquilo que se propaga. Precisa da teoria da conspiração, de ver comunismo para todo lado, de remédio falso, de teorias malucas sobre conchavos de Supremo e STF contra o santo presidente. Mas na hora de processar e prender manifestante contrário, eles prendem. Eu gostei. Nossa, gente, o Joel não foi interrompido. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Eu gostei muito desse modelo. É a primeira vez. Porque é o seguinte, 2 minutos. E entre o VT, o microfone do Adriles é cortado, então o Joel fica lá falando, enfim, e eu não preciso controlar também. Você vê, vamos adotar foi assim? Foi folga vamos pra você um pouco. Não, pra mim tá maravilhoso isso. Por que você deu uma brigadinha com o Adriles no bloco Hã? anterior, né? Você deu uma brigadinha... Deu uma brigadinhazinha. Não, foi pequena. Bom, foi bom. Foi né? bom, sempre é bom. Mas esse modelo, eu gostei muito do modelo do VT. Vamos repetir mais vezes. Adriles Jorge, eu quero te perguntar uma coisa que eu acho que está no centro dessa discussão toda. As redes sociais são públicas ou privadas? Elas são encaradas como algo público ou algo privado? Eu acho que todo o debate está girando em torno dessa questão. As redes sociais, tem muita gente que encara como se fosse uma emissora, uma rádio, um jornal, que pode contratar as pessoas para falarem a seu bel prazer, desde que endossadas pela direção desse jornal, dessa emissora, dessa rádio, etc. Não é isso. As redes sociais são uma plataforma que oferecem livre expressão aos cidadãos que nelas se inserem. É como uma espécie de mercado em que você tem produtos e as pessoas vendem os seus produtos naquela plataforma livre e o produto é a sua livre expressão. Essa medida do Bolsonaro é maravilhosa, porque ela coloca muito claro quais são os termos que são proibidos de incitação à pedofilia, a tráfico de drogas, a terrorismo, a qualquer tipo de violência explícita. E em qualquer medida que você se sente tolhido, você recorre a esse meio eletrônico ou a justiça formal. O que existe hoje nas redes sociais é aquilo que o Joel faz um elogio maravilhoso. Assim. É o Ministério da Verdade. É a estagiáriazinha do cabelo azul dizendo o que é fake news, o que é verdade, o que é discurso de ódio e o que não é. A gente sabe, e o próprio Zuckerberg já falou isso, que o Vale do Silício, do Facebook, do Twitter, do Instagram, são formados por meios e staffs e equipes progressistas. Então, quando você tem uma ideologização do princípio de realidade, você vai ter censura, e é o que já tem. Vamos ser sinceros. Pessoas fazendo piadas, humoristas, opiniões... Adriles, posso te fazer uma pergunta? Sim, vamos lá. Se eu monto uma rede social minha, a rede social do Paulo, e eu, por um acaso, sou progressista, e eu só quero que nessa rede social só tenha progressista, eu não estou no meu direito? Então, especifique esse direito. Ué, mas não tem o partner, não tem o tal do partner. Mas aí que eu vou entrar. Era o ponto que eu ia entrar. Eu tenho receio disso, porque eu acho que isso entra na propriedade privada. Não, eu vou te dar a solução agora. Então me dá. Te dou a solução. Você tem a falsa premissa de um liberalismo quando você diz que a empresa pode fazer o que quiser. Primeiro, um supermercado não pode ser racista. Ele não pode proibir uma pessoa pela sua cor de pele de entrar. É a mesma coisa das preferência ideológica. Não, é a mesma coisa. As redes, olha, quando racismo há um oligopólio... é crime, preferência ideológica não. Mas você criminalizar uma opinião é um crime. Mas não há uma criminalização, há simplesmente um regramento específico. A censura é um crime. É uma empresa privada. A censura à livre expressão da cidadania é um crime garantido pela Constituição, tanto brasileira quanto americana. Aí só fazer essa distinção. Você estabelece um mercado de opiniões, você tolhe essas opiniões. Agora, quando você tem na falsa premissa da liberdade de mercado, inclusive, um oligopólio, isso já aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, em países da União Europeia, que eventualmente regulam esses oligopólios para que esses oligopólios não mantenham exatamente a opinião exclusiva de 2 ou 3 CEOs, que é o que acontece com o Jeffrey Dorsey, o Mark Zuckerberg, mas é uma que empresa dominam as privada, 3 redes. Adriles. Não há outras redes. Vocês falaram no partner, calma, meu querido, mas são 2 ou 3 redes se o cara quiser fazer uma rede, o mercado Adriles, de opinião. Se o cara
quiser fazer uma rede de conservadores e não permitir progressistas, eu não vejo problema. O que acontece hoje, Joel? Você não assinou... Joel, ele tá te chamando de Joel. Joel, não. Você não assina na hora que você vai lá e faz. Você entrou no Facebook, você entrou no Instagram. Os termos são você entrou no extremamente subjetivos. Mas você assinou. Os termos são subjetivos e dependem então não participa do critério da rede, de quem julga. Então não Se participa. você tem hegemonicamente 2 ou 3 empresas que dominam todo o mercado, sem citar o Parler foi destruído e perseguido exatamente por esses 2 ou 3 CEOs. Então já há histórico de oligopólios sendo feitos em nome dessa falta premissa de liberdade que domina o mercado e o Estado entra para regular. E é uma novidade o Estado entrando para regular, é uma novidade boa, o Estado regulando a verdadeira liberdade de expressão de redes sociais que oferecem um produto que é a liberdade de expressão. Se você não pode partilhar da liberdade de expressão, essa liberdade de expressão já foi tolhida desde o ano passado, por discussões sobre tratamentos médicos, de ciência, de isolamento social, de vacinas. Eu não consigo entender... Você defender a liberdade e o Estado regulando. Sair na rua hoje e botar o Bolsonaro para regular as redes sociais. Eu não estou entendendo. Você não está entendendo o que eu estou a liberdade ou você não defende? O oligopólio. É o Estado intervindo Vou nas explicar empresas de novo. privadas. Vamos lá. Quando você tem o oligopólio, você tem uma falsa premissa de liberdade. Quando você tem 2 ou 3 empresas no mundo e perseguindo outras pequenas empresas e livres iniciativas. Empresa privada. Calma aí, querido. Mas privada, esse é o meu ponto. Peraí, Paulo. Paulo, é que você está colocando elas como se elas fossem públicas. Paulo, de do novo. Governo. E elas Paulo, não são. de novo. Eu vou falar de novo do histórico. Quando você tem a formação de cartéis, de oligopólios, de 2 ou 3 empresas que sufocam a concorrência, que não impedem a concorrência, como o caso do Parler, e se tornam hegemonicamente detentoras desse capital de expressão no mundo inteiro, isso, o Estado pode intervir. E já aconteceu isso no passado, em países como os Estados Unidos. Quando você tem a dinâmica de um oligopólio feito que impede a livre competição, que é a premissa básica do liberalismo socioeconômico, o Estado pode interferir para gerar mais liberdade. É isso, é muito simples. Você vê a MP do Jair Bolsonaro, o que ele está fazendo? O que fazem? Tem meia dúzia de denúncias, aí vai para o critério da estagiária de cabelo azul, a estagiária de cabelo azul olha assim, isso aqui é conservador, não entra. Esse aqui é progressista, entra. Cara, olha só o que aconteceu. O Twitter baniu o Donald Trump e deixa o líder do Talibã. É um critério sócio-ideológico. Deixa eu falar uma coisa. Peraí, deixa eu só completar. Ele está muito bravo. Deixa eu só completar, porque é um assunto que me apaixona. Não, é porque nada tem a ver isso com liberalismo. O que você está fazendo, o que você está falando é uma disputa política de quem é de direita e quem é de esquerda. Liberalismo está fora. Mas é lógico que tudo liberalismo é fazer com que o Estado intervenha o mínimo possível. Não, cara, mas aí é um Estado alternativo. Você está pregando uma intervenção estatal. Oligopólio. Você está pregando intervenção. Você não está entendendo. Oligopólio é um Estado alternativo que sufoca a livre competição, que é o pressuposto da liberdade. Quando você tem um Estado opressivo ideológico que sufoca outras vozes, o Estado pode intervir. Olha só, essa MP é maravilhosa. O que ela quer dizer? Se você tem um crime de opinião, você se sente lesado, você se sente tolhido, você se sente perseguido por alguém, você vá à justiça comum, e aí a justiça comum vai acionar a empresa para poder regular ou mesmo tirar a sua opinião dali. O que acontece hoje é que a estagiária de cabelo azul das redes sociais se coloca como juiz e diz o que é fake news. Que estagiária que decide isso, cara? Estou falando uma abstração, mas são equipes de esquerda, equipes progressistas, que baniram, chegaram a banir para uma fake news o Donald Trump, que estaria incitando rebelião das massas, quando não teve nada, ele negou isso, e hoje coloca o líder do Talibã. Você não pode ter um oligopólio, é um Estado alternativo que sufoca a liberdade. O Estado pode intervir, sim, em defesa da liberdade. É paradoxal? Parece ser, mas é isso que é. Eu entendi, mas eu só queria fazer uma pontuação. Essa MP vai cair daqui a 4 meses. O Congresso vai recusá-la e vai voltar tudo igual. Mas isso, 4 meses de liberdade. Beleza, próxima pauta. Não, nos Estados Unidos vai acontecer isso. Eu sei, vai cair. Chama-se globalismo. É o império da opinião única baseado em 3 pilares, Twitter, Facebook, Instagram, que domina a opinião pública. O que está sendo feito é uma política que não vai perdurar. Daqui a 4 meses vai ser mas isso é uma legitimação de um lugar que a gente está construindo e o Bolsonaro, que é sempre considerado ditador, está fazendo um marco estatal. Não, senhor. Intervenção oligopólio, existe um império. Quem defende liberdade está querendo intervir. Não, senhor. Existe um império de uma opinião única, ditada. A rede social. O império da opinião. Sabe o que é o Estado alternativo hoje? Novas configurações de realidade têm que ser encaradas por novas leis. Eu não consigo ver isso, Adriles. Eu consigo ver, infelizmente, um Estado intervindo
intervindo e eu sou a favor do seguinte. As pessoas estão sendo expulsas. A rede social tem dono. Eu fui lá e assinei um regulamento. Mas elas não eu estou de impedem acordo competição, com isso. Paulo. Eu estou de acordo com isso. Se eu não estou de acordo, o que eu faço? Eu não assino. Acabou. Paulo Matias. Se não está de acordo, vai lá e não participa. Não é isso, acabou. Paulo. As pessoas arregimentam Você está milhões, querendo intervir numa centenas empresa de milhares. privada. Cara, entenda uma Esse coisa. é o ponto. Novas realidades Esse é o problema. exigem novas leis. O oligopólio dessas três, Twitter, Facebook e Instagram, são um império único, de uma opinião única. Essas empresas são mais poderosas hoje. Mas elas têm o direito que os de ter estados opinião internacionais. única. Existem 150 países. Elas não têm o direito, de impedir a sua livre expressão. Elas não têm o direito de impedir a livre competição de outras empresas que elas estão sufocando. Elas estão sufocando. Esse é o problema, não, Adriles. senhor, não é delas, é nossas. Não é sua, você não é proprietário. Você não é proprietário do Facebook e do Instagram. Tem 2 bilhões de pessoas você não é que estão dentro do Facebook, do Instagram e do Twitter. É uma plataforma globalizada de opinião pública, de livre expressão. Quando você coloca um Estado alternativo em forma de oligopólio que domina qual tipo de opinião que ela quer ter, isso é um Estado muito mais autoritário que qualquer ditadura do mundo. São 150 países que podem colocar limite, sim, a esse tipo de censura e perseguição. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Será que o Mark Zuckerberg está assistindo agora? Com certeza tá aí. Ele fala português, então, ele deve estar acompanhando muito. Tem contestação o tempo inteiro. Vamos chamar o Mark. Existe uma perseguição clara conservadora. Você já falou, peraí. Corta o microfone do Adriles. Já falou, pô. Peraí. Chega. Acho que já conseguimos discutir bem. Eu fiz bem o papel do Joel aqui. É sempre. Vocês já repararam que é assim? Bem, Paulo. Vocês repararam que é assim que foi? Ó, repare o seguinte. Eu sou multiuso aqui no Morning Show. Multiuso. Quando o Adriles falta, o que eu faço? Vou pra cima do Joel. Vocês são testemunha disso. Você não tem personalidade? Quando o Joel falta, eu muitas vezes discordo. Eu sou um profissional. Eu sou um profissional de comunicação. Não, senhor. A minha opinião é sempre mais liberal. Adriles, o senhor que altera a sua opinião conforme o Bolsonaro fala. Essa é a liberal do Grêmio. Sim, senhor. Vamos botar os pingos nos is aqui. Sim, senhor. O senhor é liberal. Tinha que estar defendendo a liberdade, não o Bolsonaro. Vou voltar da liberdade. Chega por hoje, gente.